trazer temas sobre saúde, beleza e bem-estar. E hoje eu tô aqui com uma pessoa especial, a Maria Isabel Tinosso, mas eu vou te chamar de Bel, né, Bel? Com Que certeza. há muito tempo já trabalha com várias terapias integrativas, né, do qual a gente vem trazendo na visão da medicina integrativa, e ela vai contar um pouco dessas práticas que ela tem. Ai, Bel, tô muito feliz que você aceitou o convite, que você tá aqui, e eu queria muito que você contasse, então, dentro da sua trajetória, quais foram as terapias que você mais se identificou e que você utiliza hoje na sua prática profissional. Sim, em primeiro lugar, quero agradecer, né, o convite. E eu tenho um caminho um pouco longo de autoconhecimento, né? Porque hoje tudo que eu trabalho é porque eu tive que experimentar. Então, assim, o que me expandiu muito, Marília, foi barras de axis, focalização, constelação familiar. Então, hoje são as coisas assim que eu agrego no meu trabalho do dia a Então, são dia. três principais. Isso. Para mim, focalização é coisa nova. Uau! Já vou aprender aqui nesse bate-papo. Então, olha, a gente vai... Você quer começar por qual? Por barras, focalização ou constelação familiar? Isso, eu vou falar das três e lembrando, né, que eu trabalho com massagem e eu incluo isso no meu trabalho hoje e tá muito interessante, né? Porque a gente vai desenvolvendo a nossa técnica, né? Então, a Bel é uma pessoa que é muito bom conversar com você, porque são essas pessoas que já vieram nesse processo de integrar. Elas começam por um caminho, né? Você começou principalmente com a estética, com a beleza, né? Com a massagem, e aí você foi agregando novos conhecimentos e a gente nem sabe hoje apresentar você. Quer dizer, você é uma terapeuta integrativa, talvez, acho que posso dizer assim, né? Sim. E uma coisa vai interligando a outra. É. Mas ainda estou interessada nessas três. Então, vamos começar por barras, né? Barras é uma ferramenta do Access Consciousness, né? Que é uma terapia. São ferramentas para facilitar a nossa vida. Então, quem criou, né, foi Gary Douglas. E ele queria trazer algo novo. E por que eu gosto de barras? É uma terapia que, para esse momento, essa ferramenta, porque não é terapia, é uma ferramenta para a gente utilizar hoje, né? Com tanta inovação, com tanta mudança, com tanta coisa que a gente está tendo que criar de espaço, né? Então, a Barras de Axis vai trabalhar isso. Através de 32 pontos na cabeça, nós vamos baixar essa frequência para que tenha mais espaço para a gente criar. Mas o Gary, ele foi muito esperto, sabia? Me conta. Porque os nomes das ferramentas, que são mais de 60 dentro do Axis, é para acessar essa consciência. E aí, assim, é uns nomes diferentes. MTVSS. Isso vai ser mimetização biomimética. Nossa, Bel. Vamos facilitar. Então, assim, isso, o que acontece? Faz a gente sair daquilo, da nossa caixa, né? Que, às vezes, para a gente ter uma mudança, a gente tem que sair daquela zona de conforto, não é verdade? Sair do automático, né? Do automático. E quando a gente sai desse automático, a gente ganha muito. E aí, a gente expande, né? Eu gosto desse termo, né? Expande. E aí parece que as coisas começam a ter mais facilidade, né? Então, quando você falou do seu programa, eu falei, uau, como pode melhorar isso, né? Porque Barras, ele vai trabalhar nesse lugar de você se permitir perceber você, né? E qual que é o movimento que vai ser... E eu achei incrível, porque como você está propondo várias possibilidades, o que funciona para mim. Então, exatamente, Barras isso de que é Axis, importante. esse lugar,
Agora, sabe qual é a minha dificuldade? Não sei como você, a gente que, vamos dizer, conseguiu ter esse olhar mais amplo, a gente consegue ver todos esses benefícios, mas eu ainda tenho dificuldade de atrair as pessoas para todos esses recursos que existem. Como que você sente isso? As pessoas estão abertas, elas procuram com facilidade. Como que está sendo esse processo com você? Isso. Estou na mesma jornada que você. Então, eu percebo resistências. Por quê? Porque a gente fica com medo de mudar. E a única certeza que a gente tem é da mudança. Porque a evolução, ela está acontecendo a cada dia. Sim. E com todo esse processo de crise que a gente teve, a gente tem que sair da zona de conforto, né? Então, é um caminho onde está sendo construído. E por isso que eu acho importante nesse momento e nesse canal eu trazer para as pessoas essas possibilidades, né? Conhecimento para começar a despertar de possibilidades, não ter medo, né, de procurar coisas novas, de procurar novos caminhos. Então, por isso que é muito interessante você trazer um pouco dessas possibilidades. Me fala um pouquinho mais de base, mas eu quero saber das outras que para mim já é novidade. Isso. Então é isso, é esse espaço da gente desconstruir. Mas, por exemplo, a pessoa vai lá, ela vai marcar uma sessão de barras com você, e aí o que você pode descrever dessa ferramenta, vamos dizer assim? Então, é uma ferramenta onde a gente vai colocar, né? Por que barras? Isso, tem barras? Isso, né? Então, nós temos os nossos meridianos, né? Muito aplicado na acupuntura, na medicina chinesa. Então, existem pontos onde o Gary, ele tocou, e um dedo do outro lado forma uma barra. Perfeito. E aí o que acontece? Micro movimentos da corrente elétrica, da corrente eletromagnética, de você perceber essa conexão entre hemisfério direito e esquerdo. E chega a ser, eu posso dizer que chega a ser uma terapia manual? Uma terapia corporal manual ou não? É corporal, né? Porque você trabalha com toques. Toques na cabeça. Tudo na cabeça. Na cabeça, mas o corpo recebe. Sim. Porque pela conexão. É uma ferramenta que ela vai... O corpo, ele vai receber. Então, quanto você hoje está disposto a receber de você, a se conectar com o seu corpo, a perceber o que você nunca percebeu, a perceber, de repente, uma emoção que está ali, que você, no piloto automático, você não é capaz, às vezes, de perceber, porque não dá tempo. Então, através, vamos dizer, do manuseio nesses pontos, você pode ajudar ou propiciar para que a pessoa se desperte para determinadas coisas. Acho que seria, isso. Posso me colocar dessa forma para as pessoas. Despertar a consciência. Despertar a consciência, perfeito. Isso, à medida que a gente vai fazendo, e a quantia de sessão, quem escolhe é o cliente. Agora, por exemplo, quais seriam as pessoas que mais vão se beneficiar com essa ferramenta? Todas. São pessoas que têm uma doença específica ou é uma pessoa que ela está procurando realmente mudanças? O que você consideraria na sua prática? Todas, até criança, né? No bem-estar, ela é maravilhosa. Mas negócio, a pessoa tem que estar aberta. Estar aberta. Ela estar tem que estar aberta, né? Mas ela pode receber, como mas se fosse uma massagem. Mas eu acho que ela pode experimentar. Né? O benefício é muito relaxante, né? Tá. Mas aí vai despertar. Então, é assim, o que mais é possível hoje para você? Até onde você quer ir? E a gente respeita. Porque, né, o mudar e escolher é da pessoa. Então, ela pode ir fazer essa
metodologia ou utilizar essa ferramenta de forma passiva. Se ela não quiser interagir e fazer com que você só trabalhe esses pontos, ela pode. Se é uma pessoa que ainda está um pouco fechada, vamos dizer assim. Está fechada, não se conectou ainda com a essência dela, com o que está lá dentro, e de repente ela se dá conta. E aí ela vai querer mais. Porque é muito bom, né? É isso que a gente quer realmente trazer para as pessoas. Eu que trabalho com isso, que já passei, como você falou, a gente vai expandindo pelas nossas experiências e vivências, né? Então, verdade. Hoje, como eu já também tive que passar pelos processos, Sim. não tem jeito, a gente tem que experimentar, às vezes é na tentativa e erro, mas é dessa forma que a gente consegue chegar na plenitude, no bem-estar e até, porque não, falar felicidade, né, Bel? Isso. Mas agora me conta sobre essa outra, não sei se é ferramenta ou terapia, chamada focalização. Focalização. A hora que você falou em erro, eu falei, uau, por que não receber uma focalização, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente se cobra tanto e a gente tem um eu crítico falando na nossa cabeça. Olha, você não consegue, você não pode, olha, você errou, né? Então a gente vai para esse espaço de reconhecer que parte em você errou. Você não é o erro, né? Então focalização é tipo uma meditação, onde a gente vai, só que a meditação a gente não olha para os pensamentos. Tá, e na focalização você olha. Focalização, você vai olhar o que aquela sensação está te trazendo que você não percebeu. E aí, quando você olha para aquilo, você expande. Porque você reconhecer e aceitar que você é um ser humano, que você, não é? Pode errar, que você pode ter um medo, sim, e você acolher aquilo que está ali, isso expande depois. Porque aí é um lugar gentil com a gente, né? De perceber também a consciência disso. E nesse trabalho, você também faz um trabalho corporal associado, ele é feito através de um trabalho corporal, como que seria isso? Então, esse trabalho eu deixo a convite do cliente, então ele vai fazer uma massagem. Tá. Sempre o paciente vai marcar como uma massagem. Isso, né? E só quando ele chega, é feito o convite, se ele quer ver além da massagem. Só que esse processo a gente faz antes da massagem. Tá. Porque você tem que estar apoiado, os pés no chão e se conectar com o seu corpo. Hoje, a maioria das terapias, você tem que incluir o corpo. Porque é o corpo que sente. Assim como barras de axis, focalização e constelação, né? Então, você vai sentir o que tem ali que você não percebeu. E quando você foca, você percebe um movimento do inconsciente do que você não estava vendo. Então, aí você vai olhando para aquilo, você vai acolhendo o que se apresenta. E é maravilhoso, né? É uma coisa que está me vindo aqui que eu acho interessante, porque de uma forma geral a gente sempre considera que as psicoterapias seriam o caminho para você trabalhar esse indivíduo, né? Trabalhar essa consciência, o desenvolvimento. Mas muitas pessoas ainda têm dificuldade, às vezes, de verbalizar ou até saberem. Então é muito legal, eu estou vendo aqui, ele se dispor às vezes a algumas dessas ferramentas, porque talvez isso vai auxiliar até para depois uma busca de uma psicoterapia ou alguma outra coisa. Então, elas acabam se complementando também, né, Bel? Eu gosto muito dessa possibilidade, né? Porque o que acontece, né? Às vezes, a gente não está presente. Igual eu tô aqui olhando para você, percebendo você, a sua energia, eu tô sentindo você. E esses trabalhos, essas terapias, elas vão te conectar com o agora, que é agora que você constrói seu futuro, né? Então, por isso que isso expande para o trabalho, para o relacionamento, para as doenças, para tudo. Você falou uma outra coisa que eu acho muito importante, né? Que às vezes a gente fica tão focada no passado
e a gente acaba não se dando conta que o passado a gente não muda, mas é no passado que a gente constrói o novo. Então, quando a gente consegue focar no agora, sendo que essas terapias ajudam nesse processo, é onde você vai vislumbrar o futuro. Então, eu gosto muito dessas técnicas que focam no agora, mas com a perspectiva para o futuro, que é o que você pode ainda escrever, né? Tem até uma frase que você pode não ter da sua história, mas você pode escrever o fim da história, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que essa possibilidade, eu acho muito importante que as pessoas saibam que você está trazendo através dessas terapias que vão auxiliar, vão facilitar, e eu quero que as pessoas saibam. Tem mais alguma outra coisa assim que você colocaria, né? Eu acho que uma coisa importante é que você respeita muito o momento da pessoa, pelo que você colocou, e eu acho que é uma coisa boa frisar, é que o paciente vem para uma massagem e você dá o convite, você convida se ela gostaria de abrir essa possibilidade, né? Experimentar. Então, isso eu acho muito bacana, porque muitas pessoas, às vezes, elas ainda não estão prontas, mas você vai jogando sementes, você vai trazendo possibilidades, e talvez a partir do momento que vai se criando essa empatia, essa confiança, isso vai brotando e vai acontecendo, né? Isso que você está falando é incrível, né? Porque a gente trilha um caminho já faz um tempo, né? E muitas vezes a gente quer salvar o cliente, querendo até interpretar o que ele está sentindo. Mas quem sente é ele. Sim. Então, a focalização me abriu esse espaço de eu olhar para o que quer que ele está precisando naquele momento. Não é o que eu acho. Então, esse lugar, ele me expandiu demais. Profissionalmente, sabe? Eu acho que você está trazendo uma coisa que eu também hoje tenho, que a gente tem que ter esse olhar de respeitar os limites da pessoa, né? A gente não tem o direito de invadir, né, esse processo. Claro, a gente pode motivar, a gente pode despertar, mas a gente não pode fazer pelo paciente, e a gente tem que respeitar. Então, isso que você traz, eu acho que é um diferencial como profissional, né, que eu já conheço há muito, muito tempo, mas que vem a fortalecer um olhar que eu acho que é a tendência hoje na saúde, né? A gente não vai ser mais o protagonista do paciente. Ele é o protagonista da própria vida. Que leveza, vamos combinar? E muito bom para nós, né? Porque a gente não é Deus, a gente não é o Salvador, né? E por que não a gente poder trabalhar em conjunto? Porque quem melhor para saber o que é melhor para si, como o próprio paciente. Então, acho muito, a gente sempre veio caminhando em sintonia e agora reforça isso, mas ainda quero que você finalize falando um pouquinho da constelação. Então, quando você falou do passado, né, às vezes as pessoas interpretam errado a constelação. Acha que é uma terapia, que é espiritismo, não tem nada a ver. É uma terapia que ela é baseada, ela tem uma base científica, onde é usado várias terapias junto, né, que Bert Hellinger, né, que trouxe, ele é o pai da constelação, mas antes tem a Virginia Satir, que promoveu as estruturas familiares, né? Então, é o que você falou, a gente às vezes precisa olhar para esse passado para abandoná-lo, porque às vezes nem nosso é a maioria, né? Sim. E eu gosto quando minha professora Cristina, ela fala, não é nada sobre você, mas é tudo sobre você. Olha que bonito. Então é lindo isso, Sim. né? Então a gente olhar que as histórias que a gente carrega e que não são nossas, né? Muitas vezes não são repetições do que esse sistema familiar está precisando reparar. E é maravilhoso isso, né? Porque nós somos, né, o sistema.
Nós estamos num sistema, então hoje o trabalho ele precisa ser sistêmico. Você inclui o corpo, tudo envolve o corpo, Sim. porque é ele que sente. Né? E aí a mente, ela caminha junto. Só que a mente para o futuro, né? Do cérebro novo, né? Da gente começar a falar, nossa, isso que eu estou sentindo não é agora. Não está acontecendo agora nada. Já foi. Não Já precisa foi. mais. Então, vou fazer diferente. Olha, eu posso aprender com o passado dos meus pais, dos meus avós, né? E aí isso é maravilhoso e atua em todas as áreas, né? Isso expande demais. Eu amei. Realmente, assim, você conseguiu trazer 3 ferramentas que elas se complementam e que com certeza faz um diferencial muito grande nessa sua proposta de trabalho. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui, né? Uma pessoa que eu admiro muito e quero cada vez mais trazer para vocês essas novas perspectivas, novas possibilidades que vai muito além do cuidado somente do corpo.